Meu nome é Fábio Atuí, eu sou cirurgião do aparelho digestivo e coloproctologista. Estamos agora na ideia de aprofundar em alguns temas e hoje nós vamos falar um pouco sobre o câncer de intestino. A gente já falou sobre o rastreamento. Se você ainda não assistiu esse filme, vale a pena assistir, porque é uma das coisas mais importantes em relação ao câncer de intestino. Já falamos sobre os diagnósticos e sobre os sintomas. E agora nós vamos falar um pouco sobre a cirurgia. Quando a gente tem um câncer no intestino, na grande maioria das vezes, a gente precisa ser operado. Então, ninguém gosta de ter uma doença grave, claro que não, mas uma vez que essa doença está diagnosticada, existe a possibilidade de a gente ter que fazer uma cirurgia. Hoje em dia, a gente tem a capacidade de fazer o câncer do intestino através de uma cirurgia videolaparoscópica, ou seja, através de alguns furos no abdômen, a gente consegue soltar todo o intestino mesmo que tenha tumor, e com isso a gente consegue fazer uma costura dentro da barriga e através de uma pequena incisão tirar a peça. Qual a vantagem? Não é porque você vai usar biquíni na praia com a barriguinha bonitinha, não. Quando você tem esses pequenos cortes, você tem uma menor agressão ao indivíduo. Quando há uma menor agressão ao indivíduo, você tem uma menor diminuição da imunidade desse indivíduo no pós-operatório. Significa o quê? Quando a gente opera, sempre tem uma diminuição da nossa imunidade. O processo inflamatório, a agressão cirúrgica leva a uma diminuição da imunidade. Quando a gente faz esse tipo de cirurgia, que a gente chama de minimamente invasiva, a gente tem uma menor diminuição dessa imunidade e isso ajuda no combate da doença. A possibilidade de recidiva e a complicação cirúrgica ela diminui. Então, por isso que hoje em dia a gente tem uma tendência a fazer a cirurgia laparoscópica em todo mundo. Algumas vezes é necessário complementar a cirurgia com quimioterapia ou radioterapia. Isso vai depender muito do estágio que está a doença, vai depender muito da peça que vai ser retirada para ser estudada e vai depender muito do tipo de tumor que se trata. Aqueles tumores que são perto da borda anal, que são no reto distal, ou seja, quase na saída, algumas vezes esses indivíduos se submetem à quimioterapia pré-operatória. Isso acontece porque algumas lesões que eram muito baixas obrigavam a gente a fazer cirurgias muito agressivas, que algumas vezes não conseguiam preservar o trânsito intestinal. Para isso, a gente começou a fazer quimioterapia antes de operar. Com isso, pode ter uma regressão da doença e aí quando você opera, você tem uma chance maior de manter o trânsito intestinal normal com a evacuação através do ânus. Tá? Muita gente tem medo e fala e se assusta quando fala da possibilidade da bolsinha. A bolsinha que é uma derivação, é quando você tira o trânsito intestinal do seu caminho normal e faz uma derivação, uma saída do trânsito intestinal. Hoje em dia, a gente tem grandíssima chance de não precisar fazer isso. Os casos onde a gente é obrigado a usar uma digressão ou uma derivação intestinal são casos muito raros. Existem ainda aqueles casos que a gente faz uma derivação que é temporária, que é a derivação que a gente tira do trânsito por um tempo e mais para frente a gente fecha a bolsinha e a pessoa volta a evacuar normalmente pelo trânsito normal. O que eu tenho a dizer sobre isso é assim, é uma preocupação dos médicos não causar essa agressão. Então, a gente nunca quer fazer uma bolsinha. Nos momentos que a gente é obrigado a fazer, que graças a Deus são raros, porque a técnica cirúrgica se desenvolveu de tal maneira que raramente a gente tem que fazer uma colostomia ou uma ileostomia, mas quando isso acontece, é quando são condutas de exceção, quando a gente não tem outra alternativa. E muitas vezes são situações reversíveis. Muita gente que tem medo do câncer. Eu acho que a gente precisa ter a clareza mental, a clareza intelectual de se informar, para conhecendo a doença, conhecendo as consequências, os sintomas e as particularidades dessa doença, a gente consiga buscar saúde através disso, através de boa informação. Fique de olho. Saúde.